Shalom, shalom, a paz do Senhor. Como havíamos dito que teríamos uma jornada, bem-vindo à jornada Mulheres Preparadas para a Obra de Deus. Mulheres que têm a marca para serem mulheres preparadas para a obra de Deus. Vamos começar com a oração, amém? Porque a oração tem poder, a oração é o nosso maior meio para falar com Deus. Como tem sido dito, a oração é conversar com Deus, mas eu digo que a oração é o único meio que nós temos para falar com Deus. A oração é o que nós precisamos na nossa vida para estar sempre ligados, interligados com Deus. Então a oração é a nossa ligação direita com Deus. Amado Deus e bom Pai, Pai da glória, eu venho te pedir em teu poderoso e santo nome que venha abençoar essa jornada, que traga para nós mais ensinamentos da tua palavra, que traga para nós marcas da tua palavra, de sermos mulheres preparadas para a tua obra dentro da tua palavra. Obrigada, Pai da glória, porque o Senhor já colocou em nós mulheres marcas para te seguir e te servir. Senhor, tira do nosso meio a distração que nos impede de buscar a tua palavra e ouvir a tua palavra. Traga conosco, para nós, esse ensinamento para transformar a nossa vida, para mudar o nosso ser, para mudar o nosso caráter, para assim sermos mulheres preparadas para a tua obra. Capacita-nos todos os dias para sermos mulheres para a tua obra. Bendito Deus e bom Pai, com a comunhão do Espírito Santo e em nome de Jesus. Assim nós viemos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, estarmos juntamente ao Teu lado para continuarmos e caminharmos com a Tua Palavra. Amém. Então, aqui quero com vocês levar-vos a refletir que nós, mulheres, temos sim um chamado para a obra de Deus. Nós, mulheres, temos uma marca que nos fazem servir a Deus. Para aquelas mulheres que têm o tabu ou o pensamento de que mulheres não podem pregar, não podem evangelizar, não podem falar da parte do Senhor, vamos aprender juntas que mulheres podem se levar a palavra do Senhor. Mulheres podem se pregar a palavra do Senhor. Mulheres podem ser ricas e poderosamente usadas da parte de Deus para falarem no nome do Senhor. Então vamos aqui comigo fazer uma reflexão ou uma meditação no livro de Romanos 16:1. Onde vamos encontrar uma mulher que era líder de igreja, uma mulher que foi tremendamente usada no seu ministério, e essa que foi discípula do apóstolo Paulo. Vamos encontrar a história da nossa irmã Febe em Romanos 1:16. Venha ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Jerusalém. É elogiada por apóstolo Paulo em Romanos 1 e em Romanos 2. Em Atos 18:26, descreve também Priscila como explicando o caminho de Deus com mais precisão. Então podemos perceber ali que em Atos 18:26 também fala de uma mulher chamada Priscila. Você sabia que existe uma mulher Priscila na Bíblia? Sabias que existe uma Febe na Bíblia? Então, se não sabias, acompanhe comigo. Febe era mulher e notável, cuja liderança da igreja foi recomendada por apóstolo Paulo. Sabemos nós que apóstolo Paulo é um personagem da Bíblia que muitos dos apóstolos têm se identificado na nossa nação e não só. A maior parte dos apóstolos, quando vêm falar de algum apóstolo, na sua maioria menciona apóstolo Paulo, sendo um exemplo do seu ministério. Este mesmo apóstolo é que trabalhou também com mulheres, além de Jesus, que trabalhou com mulheres no seu ministério. Também o apóstolo Paulo seguiu esse exemplo de Jesus.
Por que muitos não seguem esse exemplo? Fica aqui uma reflexão. Ela foi encarregada também, muitos estudiosos acreditam que ela foi encarregada de entregar a carta do apóstolo Paulo aos romanos. Veem como ela foi importante. Ao crescer para a igreja, que quase certamente se encontrou em sua casa, a igreja da irmã Febe estava em sua casa, porque estava numa época onde os cristãos eram perseguidos. Eu não estou a dizer que você tem que abrir uma igreja em casa, mas eu estou a te fazer levar a refletir que a irmã Febe tinha sua igreja em casa, porque era um tempo na qual o povo cristão estava a ser perseguido. Então, naquelas passagens em terras onde o apóstolo Paulo foi ou passou também na casa de Febe, onde foi acolhido, na qual a liderança ficou com a nossa irmã Febe na igreja. Hoje em dia seria uma apóstola, uma pastora, uma diaconisa, podia ser também uma profetisa, que tinha uma igreja em casa. Quem sabe se esse ministério se expandisse até as outras nações, até porque Priscila também era uma dessas servas dentro de casa de Febe, que com constantes perseguições aos cristãos, abriu também uma igreja em casa com seu marido. Então, nós somos muito importantes para o corpo de Cristo. Mas as palavras do apóstolo Paulo e Tito, vemos as mulheres ensinando com sabedoria, ensinando a palavra de Deus para mulheres, homens, crianças, com atitudes nobres, tarefas muito necessárias. Podemos abrir aqui o livro de Tito 2, 3, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Tito 2, 3, versículo 5. As mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa foi a nossa pequena introdução do nosso texto, mas vamos aqui entrar em algo que é realmente o nosso ensinamento. Será que você é uma mulher marcada e preparada para a obra de Deus? Será que eu sou uma mulher marcada e preparada para a obra de Deus? Será que somos marcados para a obra de Deus? Vamos comigo aprender as marcas das mulheres preparadas para a obra de Deus. Aponta aí comigo a primeira marca. A primeira marca de uma mulher preparada para a obra de Deus é a santidade. Apóstolo Paulo diz em Romanos 2 que para que a recebais no Senhor. Aqui apóstolo Paulo em Romanos 2 está a referir-se da seguinte forma para a irmã Febe, ele recomendando a ela. Diz a seguinte recomendação, Romanos 16, 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudais em qualquer coisa que de vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Assim Paulo se referiu à nossa irmã Febe. Ele, quando recomendou que recebessem a nossa irmã Febe,
Essas recomendações foram as seguintes: que seja recebida como convém aos santos, porque ela tem recebido muitos servos de Deus, inclusive a próprio apóstolo Paulo. A santificação deve ser buscada. Esforçai-vos pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo que eu acabei de ler encontramos no livro de Hebreus 12:14. A necessidade de termos tempo para ser santo. A santificação deve ser buscada todos os dias. Sede santos. Isso quer dizer que a santificação é uma prática. Você precisa ser santo todos os dias. Você precisa buscar ser santo todos os dias. Você precisa lutar para todos os dias a santificação estar contigo. A santificação deve ser aperfeiçoada. Em 2 Coríntios 7:11 diz o seguinte: portanto, amados, tendo estas promessas, purifiquem-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos aperfeiçoar a nossa santidade estando todos os dias no temor de Deus, sendo temente a Deus, sendo santos na presença do Senhor, porque é a presença do Senhor, debaixo do temor de Deus, que nos torna santificadas todos os dias. Passe tempo com o Senhor, permaneça dentro da presença do Senhor. Passe muito mais tempo em segredo com o Senhor do que estar em público a falar aquilo que Deus não te mandou falar. Esquecendo em nada as suas bênçãos para buscar. Em Hebreus 4:16. Vamos ler o livro de Hebreus 4:16. Hebreus 4:14 até 16. Diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então devemos se achegar mais a Deus, ao trono da graça. Devemos estar na presença de Deus, por intermédio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que levou sobre si todos os nossos pecados. É importante que também estejamos em comunhão entre nós cristãos. Façamos amigos com outros cristãos, com outros filhos de Deus, como aquelas mulheres citadas por apóstolo Paulo. A igreja primitiva fez com que grandemente e com grande sucesso, em Atos 2, 42, 46 até o livro o versículo de 47. Vamos aqui ler o livro de Atos. Eu estou aqui com uma versão Ferreira de Almeida, mas já vamos ler uma versão King James. Vamos para uma versão King James. Vamos ler aqui o livro de Atos 2, 42. Assim diz a palavra do Senhor. E preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partida do pão e nas orações. Versículo 46. Perseverando unânimes
todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Como aqui eu já havia frisado que nós temos que ter em comunhão uns com os outros, com outros cristãos. Devemos deixar de lado as rixas ou intrigas como tem se usado ultimamente. Você que tem a marca para a preparação da obra de Deus precisa ser santo também na comunhão com os outros irmãos. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo faz-se com comunhão. É tão bom e consoável que os irmãos vivam em união. O Evangelho não é para ser destruído ou para serem confrontados uns com os outros. Não é para uns lutarem contra os outros. O Evangelho é comunhão, porque Deus é um só. Então, se nós estamos a adorar o mesmo Deus, não precisamos estar em discussão ou em falta de respeito uns para com os outros. Porque no Evangelho não é para mostrar quem é beldade, não é para mostrar quem é celebridade, é para mostrar que Cristo é a celebridade. É para mostrar que nós somos santos por intermédio de Cristo. Não é para nós estarmos atrás de quem tem mais like, quem tem mais povo, quem tem a igreja mais bonita. Dessa forma, nós somos santos, estamos unidos. O pastor da igreja, da outra igreja, é para se unir com o pastor de uma outra igreja. Não é para lutar em quem tem mais fiéis. Assim estamos a deixar de ser santos. Estamos a deixar de ter a marca da santidade. Porque a marca da santidade também é ter comunhão. Você que é preparada para ter a palavra do Senhor ou marcada pela palavra do Senhor, é para unir, não para destruir. Nós, mulheres que temos a marca para ser preparadas na palavra do Senhor, é para estarmos unidas no Espírito. Se a pastora fulana não fala com a pastora fulana, nós que estamos entre a pastora ou o pastor, nós temos o dever de lutar para essa união. Não o dever de tirar daqui e levar para aí, para que tenha uma destruição no meio. Será que nós temos buscado santificação? Será que nós temos buscado unir os nossos irmãos? Nós temos que incentivar a felicidade em tempos difíceis. Em Eclesiástico 4, 9 a 12, vai dizer assim a palavra do Senhor: melhor são dois do que um, porque têm melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12. E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão facilmente. Como acabamos aqui de ler, nós temos que incentivar a felicidade uns aos outros. É bom que estejam em 2 ou mais, porque enquanto um cair, o outro vai conseguir estender a mão para o levantar. Se você está no meio de irmãos que têm problemas e você ainda for o que está a espalhar o problema, quando é que nós vamos ter um ministério unido? Quando é que as igrejas vão conseguir se unir? Se você é o pastor ou a mamã pastora fofoqueira que tira da outra pastora para levar na outra pastora, se você é a mãe que tira dos filhos para levar ao pai, que cria intriga entre os próprios filhos, quando é que nós vamos ter um ministério unido? Muitas igrejas estão a ser destruídas por falta de santificação. Porque entre nós mesmos estamos a criar intrigas uns contra os outros. É a pastora falar mal do filho com o pastor. E o pastor sem discernimento é subir no púlpito e falar mal do irmão, faltar com respeito ao irmão. Nós estamos a destruir a igreja em vez de uni-la. Isso não é marca de pessoas santificadas. Isso não é marca de pessoas preparadas para o Evangelho de Deus.
É filhos falando mal dentro dos pastores, dentro da igreja. Isso não é ser santo. É filho bajulando pastores, ouça aqui, não é meu pai espiritual, meu pai espiritual, meu pai. Mas atrás do pastor é falar mal do pastor. Faltar com respeito à sua família. Você não está a ser santificado nem preparado para a obra do Senhor. Quando tu veres que abrir o teu ministério, é isso que você vai colher. Temos que ser santos na união. Temos que orar juntos. Do jeito que diz a palavra do Senhor, acabamos de ler. Os irmãos da igreja primitiva oravam juntos em comunhão. Estavam juntos. Se santificavam juntos. Será que nós estamos buscando santificação? Será que nós somos santos e preparados para a obra do Senhor? Estamos para juntar ou para espalhar? Será que espalhar faz parte da marca de quem é santo? Vamos refletir. O que é ser santo?